Pastor Paulo Júnior fala a respeito do batismo em uma live no Instagram e deixa pontos bem importantes à mostra. Pontos esses que podem inclusive bater de frente com o sistema religioso e toda a sua forma de pensar a respeito do assunto. Você viu isso? E aí galera, beleza? Thiago Alves aqui, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal De Tal Maneira. Caso você ainda não seja inscrito nesse canal, eu quero convidar você, inscreva-se, acione também as notificações e esteja comigo aqui em todos os vídeos. Já é inscrito? Meu muito obrigado, deixa também aquele like da vitória porque coopera muito com esse pequeno canal. É claro! Pois bem galera, recentemente o pastor Paulo Júnior, que é muito respeitado não só no meio pentecostal, como também tradicional e, por que não, também os neopentecostais. É um pastor que tem uma pregação bastante expositiva, né? Inclusive um tanto quanto puritana, puxando sempre pro lado da exortação, sempre pro lado da santidade, né? Fazendo explicações bem ponderadas, bem cristocêntricas. Ele acabou ganhando a simpatia e o respeito da maioria das lideranças no Brasil. Quer dizer, às vezes não. É claro que os grandes coronéis da fé, aqueles que lucram com a ignorância das pessoas, não têm lá muita simpatia pelo nosso querido amigo Paulo Júnior. Eu, particularmente, tenho algumas ressalvas com ele, principalmente no que tange a visão calvinista, não é mesmo? Porque ele vem absorvendo muitas das doutrinas do calvinismo e visivelmente aplicando em seus sermões. Mas é claro que isso é normal, as divergências acontecem, desde que o fator soteriológico central, principal, que é o Cristo, seja pregado de maneira idônea, que é o que ele faz, sem problemas discordar de uma coisa ou outra, principalmente nessa questão doutrinária, não é mesmo? Pois bem, ele falou sobre o batismo. E antes de nós entrarmos no vídeo do Paulo Júnior para você ver o que ele falou, eu quero fazer alguns comentários aqui, algumas ponderações para nós entendermos o que é o batismo. O que é o batismo segundo as Escrituras? O batismo, ou um dos sacramentos, não é mesmo? Ele é uma mostra pública da nossa fé e da mudança de vida, mudança de pensamento, da metanoia, da conversão ao Cristo. O ato de entrar na água e simbolicamente sepultar ali o velho homem ou a velha criatura e sair dessa água já como uma nova pessoa. É claro que o rito do batismo em si não tem poder algum. Não é algo mágico, um encanto que você entra na água e sai já sem pecados. Não. Muito pelo contrário. Se não houver realmente uma metanoia, uma mudança de vida, você simplesmente entra seco e sai molhado. Um fato triste a respeito do batismo, contemporaneamente falando, é que hoje as denominações sistematizaram o processo de batismo. Ou seja, cada denominação tem a sua forma de fazer o rito e muitas delas não aceitam o batismo feito em outro lugar. A exemplo, se você congrega na Assembleia de Deus, por exemplo, e você se batizou lá, se você for para a CCB, normalmente o que acontece? Os irmãos pedem para você se batizar de novo porque eles não reconhecem o batismo da Assembleia de Deus. E esse é só um exemplo, muitas outras denominações pensam da mesma forma. Aí você pode pensar, tudo bem, é uma questão de costume, mas nós temos que lembrar que o pré-requisito para o batismo é a fé, e não a bandeira a qual você congrega, não é mesmo? Só pode batizar quem está em uma denominação. Outro ponto interessante é que a Bíblia não aponta a necessidade de uma autoridade eclesiástica ministrar o batismo em alguém. Nós podemos lembrar ali da situação entre o eunuco e Filipe. Filipe não era pastor, Filipe não era profeta, Filipe era um homem comum, era um homem sem prestígio social, não era líder de uma comunidade, mas sim um ministro do evangelho como todos somos, porque ali ele vivia o que pregava e conhecia a fé em Cristo, não é mesmo? Então ele pôde ali auxiliar aquele eunuco em fazer o seu batismo. Para reforçar essa visão, nós vemos que João Batista também não era tido como uma liderança eclesiástica. Apesar de ser profeta, ele batizou muitas pessoas sem ser líder de uma organização religiosa. É verdade. O outro fato importante de nós frisarmos é que o batizado, ele não é necessariamente filiado a uma organização. No exemplo de João que disse, ele batizou a muitos, mas esses não necessariamente viraram seus seguidores, percebe? Eles não fizeram uma organização religiosa, não, somos os batizados de João, unidos do João Batista. Não. Muito pelo contrário, a fé era livre. Você crê,
foi batizado como um ato simbólico e dali pra frente você vive a sua vida de fé e santidade no Senhor, tendo comunhão com os demais irmãos sem a necessidade de um cabresto religioso. Tenho que me batizar para ser salvo em Jesus? E lembrando que o ritual não é um fator soteriológico. O que isso quer dizer? Que fazer ou não fazer o ato do batismo não define se a pessoa é salva ou não. Havemos de lembrar o ladrão da cruz, não é mesmo? Que nos seus últimos instantes se arrependeu e ali com Cristo, num diálogo rápido, ouviu do Senhor: ainda hoje você estará comigo no paraíso. Ou seja, ele não teve tempo de se batizar, ele não teve tempo de mostrar a sua fé publicamente e de participar de um ritual que ali seria um marco na sua caminhada. E sim, o batismo por dentro, na sua consciência, no seu coração, no seu espírito, ele entendeu que era um pecador e que precisava da misericórdia de Deus na pessoa de Cristo. Esse foi o seu batismo. Falar em línguas é uma forma de batismo? Um outro erro muito recorrente, principalmente entre os nossos irmãos pentecostais e neopentecostais, é a questão da glossolalia ou glossolalia. As pessoas atribuem o ato de falar em uma língua ininteligível o ato de ser um batismo do Espírito Santo. Vamos lá para a situação de Atos 2. Quando o Espírito de Deus os fez falar em outras línguas. Quero lembrar que essas outras línguas eram idiomáticas. O que isso quer dizer? Não eram línguas jogadas ao vento que só os anjos ou Deus entendem. E sim línguas que já existiam na terra entre os povos, mas que aquelas pessoas que começaram a falar não entendiam. É como se Deus me fizesse falar aqui do nada o mandarim para falar com chineses que estivessem reunidos comigo, entende? Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Foi isso que aconteceu no dia de Pentecostes. Mas é claro que a visão religiosa, ela distorce todas as coisas, aí pega um verso isolado aqui e outro lá, uma língua nova, a língua dos anjos, né? E quando as pessoas usam essa questão da língua dos anjos, pegam lá aquele verso isolado que diz: ainda que eu falasse a língua dos anjos. Mas esse texto em específico fala como: ainda se eu falasse de forma poética, de forma inteligente, coesa, sensata. É uma língua parafraseada, entende? Eu quero lembrar que o trecho de Atos onde diz novas línguas, no grego koiné original, usa-se a palavra kainos, que quer dizer um novo que já existe. E quando os irmãos ali no dia de Pentecostes começam a falar as línguas já existentes em outros lugares, onde tinham muitas pessoas reunidas de cada um de um lugar e cada um falando um idioma, quando eles começam a falar esse novo idioma, todos entendem porque eram os seus idiomas natais, entende? João Batista diz que Jesus batizaria com Espírito Santo e fogo. E eu quero citar que aquilo que João Batista fala em Mateus 3 sobre o batismo que Jesus batizaria é no sentido de que a palavra batismo, que vem de bapto ou baptizo, quer dizer mergulho, ou seja, Jesus faria com que o homem mergulhasse no Espírito de Deus. Obviamente de forma simbólica, e ali seria o seu momento de arrependimento e redenção, remissão de seus pecados. Tudo através de Jesus na ação do Espírito Santo de Deus. E o mesmo trecho cita o batismo de fogo, que seria o batismo dos ímpios, ou seja, queimar o joio. Sério? Ih, rapaz. Então, o batismo do Espírito Santo não se trata de um segundo batismo, e sim de uma inserção em Jesus, na graça e no Espírito Santo de Deus. Na verdade, é tudo uma coisa só. Existe um só batismo, segundo as Escrituras. Aí você pode dizer: mas irmão, lá em 1 Coríntios, Paulo fala sobre essas línguas, não é mesmo? Só que nós temos que ver que no contexto, Paulo não diz que essas novas línguas eram batismo com o Espírito Santo. Aliás, ele faz até algumas restrições quanto a esse dom. Bom, diante disso, eu quero agora ouvir o que o nosso querido pastor Paulo Júnior disse, e aí tiramos as nossas conclusões. Vamos ver? Pastor, eu gostaria de saber se a salvação depende de ser batizado nas águas. Sim ou não? Não, irmãos. Não é necessário as águas do batismo para ser salvo. Este texto, provavelmente você tirou de Marcos 16:15. Jesus vai dizer o quê? É a ordem da grande comissão. Portanto, ide e pregar o evangelho a toda criatura da terra. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Então, a ênfase que Jesus quer dar nesse texto não é no batismo, é na fé. A fé é o fator essencial para a salvação. É crer. Notem que o ladrão da cruz, por exemplo, Jesus diz: hoje estará comigo no paraíso. Ele não teve tempo de se batizar. Ele não teve tempo de sair da cruz. Mas ele teve tempo de crer. E crendo, ele foi salvo. Ok? Agora, o batismo é o quê? É o selo. É o selo. É um ato simbólico. É um ato que acompanha a fé.
é o seu ato público, né? É o seu testemunho público da sua fé. Você creu? Crê. Ama Jesus? Ama. Quer segui-lo? Quer. E como você demonstra isso fisicamente? Se batizando, ok? Então, o batismo segue a fé. Ele é o selo e a confirmação pública que você crê, ok? Então, muitas pessoas podem morrer esses dias que não está havendo culto. E elas não vão ter a oportunidade de se batizar nas águas. Elas irão para o inferno por não ter se batizado? Não. Se elas não se batizaram, mas nesse tempo de quarentena creram, elas serão salvas pela fé em Cristo. Cristo as salvará porque creram nela, ok? E não porque se batizaram. Agora, pode haver de gente batizada que não crê? Sim, batizou nas águas, mas não crê. E mesmo batizadas, serão condenadas, porque o batismo não é fundamental para a salvação. A fé o é. Amém? Nós vemos aqui que a definição do PJ corrobora com as escrituras, mas não necessariamente bate com o que a religião diz que é batismo, não é mesmo? Não! Todo esse vídeo aqui é baseado nas escrituras, não tem achismo, não tem modinha aqui, meu irmão. E eu finalizo esse vídeo dizendo a você aquilo que Paulo outrora disse: por acaso me tornei teu inimigo por te falar a verdade? Se você me assistiu até esse ponto do vídeo, deixa aí a palavra batismo. Um grande abraço, Deus abençoe, fiquem na paz. Não deixe de conhecer os nossos demais vídeos, playlists desse canal. Dá uma força pra mim também compartilhando esse conteúdo, é muito importante. Tenho certeza que muitas pessoas podem tirar proveito do conteúdo bíblico. Valeu, Deus abençoe e até o próximo. Falou!